Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Eliseu Fortolan e é um imenso prazer tê-los aqui nesta videoaula, cujo tema é cálculo da folha de pagamento. Lembrando que já publiquei uma videoaula com o mesmo tema, porém destinado para empresas enquadradas no Simples Nacional. Essa videoaula é para empresas enquadradas no lucro real ou lucro presumido, pois a folha de pagamento para essas empresas tem alguns reflexos que veremos nesta videoaula. Gostaria muito que todos assistissem essa videoaula até o final. No final desta videoaula eu tenho um exercício proposto para todos vocês e o resultado será colocado na descrição desta videoaula. Então, por favor, assistam até o final e tenham um papel, caneta, lápis e borracha nas mãos para fazer os apontamentos necessários e no final resolver o exercício proposto nesta videoaula. O conceito da folha de pagamento está no artigo 32 da Lei 8.212 de 91, onde as empresas estão obrigadas a elaborar folha de pagamento demonstrando as remunerações pagas a todos os segurados a serviço delas, de acordo também com os padrões e normas estabelecidas pelos órgãos competentes da Seguridade Social. E além disso, é prudente lembrar que a folha de pagamento deve ser elaborada adotando o regime de competência, cujos fatos devem ser registrados no momento que eles acontecem, independente de haver entrada ou saída de caixa. O que compõe uma folha de pagamento? Os proventos dos funcionários e os descontos também. Onde nós encontramos esses proventos e esses descontos? No holerite do funcionário ou no demonstrativo de pagamento. Proventos são todas as rubricas que proporcionam um crédito para o trabalhador. Por exemplo, o salário base, o adicional de periculosidade ou de insalubridade, horas extras, horas noturnas, descanso semanal remunerado sobre os rendimentos variáveis e assim por diante. E os descontos são descontos do INSS, o imposto de renda que é retido na fonte, outros descontos permitidos em lei como farmácia, auxílio transporte e outros que podem acontecer dentro de uma folha de pagamento. Os encargos trabalhistas são obrigações que a empresa tem que cumprir com os funcionários que não estão explícitas no demonstrativo de pagamento mensal. Por exemplo, o 13º salário, as férias acrescidas de 1/3. E os encargos sociais são as obrigações que a empresa tem junto com os órgãos governamentais, por exemplo, contribuição patronal junto à Previdência Social, o recolhimento do RAT, que é o risco do acidente do trabalho, recolhimento a terceiros, que são as instituições de ensino, como SESI, SENAI, entre outras, que nós veremos detalhadamente mais para frente. Bom, para esta videoaula vamos considerar um colaborador cujo salário base é R$ 1.980. Como esse trabalhador, hipoteticamente, trabalha em um serviço que coloca em risco a vida desse funcionário, ele tem direito ao adicional de periculosidade, que nós sabemos que é 30% sobre o salário base desse funcionário. Então, 30% de R$ 1.980 é R$ 594. Esse trabalhador também, nesse mês, fez 20 horas extras. Precisamos calcular o valor dessas horas extras, levando em consideração que o adicional de periculosidade faz parte da base de cálculo das horas extras. Então, o salário base, que é 1.980, mais os R$ 594 de adicional de insalubridade, será a nossa base de cálculo das horas extras. Dividimos esse valor por 220 horas, encontramos R$ 11,70. R$ 11,70 é o valor da hora desse funcionário. Multiplicamos por 20 horas extras que ele fez, R$ 234. E acrescentamos mais 50%. Então, R$ 234 multiplicado por 1,5
encontramos R$ 351 de horas extras. Lembrando que estamos tendo como base a CLT, cuja jornada de trabalho é 220 horas e o adicional de hora extra é 50%. Sobre os rendimentos variáveis do trabalhador, nós precisamos encontrar o descanso semanal remunerado. Então nós precisamos pegar os R$ 351 de horas extras, dividir por 26 dias úteis, que encontramos o valor de R$ 13,50, levando em consideração também um mês de 30 dias, que há 4 domingos. Então, R$ 13,50 multiplicado por 4 domingos ou 4 descansos semanais remunerados dá R$ 54. O valor do DSR sobre o rendimento variável, que nesta aula são as horas extras, dá R$ 54. Então, a remuneração desse trabalhador será o salário base, mais o adicional de periculosidade, mais as horas extras e mais o descanso semanal remunerado, totalizando R$ 2.979. Esses são os proventos. O primeiro desconto que nós temos que calcular é a retenção do INSS. Por isso, já trouxe a tabela aqui nesta videoaula. Então, nós vamos levar a remuneração bruta do trabalhador para essa tabela para encontrarmos qual é a alíquota que devemos aplicar para reter o INSS desse funcionário. Percebemos que R$ 2.979 encontra-se na alíquota de 11%. Aplicando 11% sobre a remuneração bruta do funcionário, devemos reter R$ 327,70 a título de INSS. O próximo desconto a ser feito é o imposto de renda. Nós precisamos encontrar qual é a base de cálculo do imposto de renda desse colaborador. Então nós pegamos a remuneração bruta do trabalhador menos a dedução do INSS. Se esse trabalhador tivesse dependentes, nós deduziríamos R$ 189,59 por dependente. Como esse trabalhador não tem dependente, a única dedução será o INSS. Portanto, a nossa base de cálculo para o imposto de renda desse colaborador é R$ 2.651,30. Levando esse valor para a tabela do imposto de renda de 2018, nós encontramos que essa base de cálculo está na alíquota de 7,5%, com uma dedução já de R$ 142,80. Então, a nossa base de cálculo, R$ 2.651,30, a uma alíquota de 7,5%, dá R$ 198,85. R$ 198,85 não é o valor a ser descontado do holerite desse funcionário a título de imposto de renda, porque nós precisamos efetuar um desconto de R$ 142,80 conforme a tabela do imposto de renda 2018. Então, nós teremos R$ 198,85 menos R$ 142,80 é igual a R$ 56,05. Esse é o valor a ser descontado no holerite do trabalhador. Portanto, nós temos um demonstrativo de pagamento desse trabalhador. De maneira bem simples, de maneira bem sintética, nós podemos ver que consta o salário base, o adicional de periculosidade, as horas extras com um adicional de 50%, o DSR, o desconto do INSS e a retenção do imposto de renda retido na fonte. Então, o total dos proventos somam R$ 2.949. O salário líquido desse trabalhador será R$ 2.565,25, porque houve descontos na ordem de R$ 383,75. Porém, para nós fecharmos a folha de pagamento e fazermos uma contabilização da folha de pagamento pelo regime de competência, não é somente o valor pago para o funcionário dentro do mês ou
no holerite do funcionário? Nós temos que calcular os reflexos. Então, nós vamos pegar a remuneração do funcionário nesse mês, que somou R$ 2.979, vamos encontrar um dozeavos, que será o 13º salário, faremos uma provisão para o pagamento do 13º salário. Também vamos encontrar um dozeavos acrescido de 1/3 referente às férias desse funcionário. Por que nós temos que já fazer o cálculo do 13º e o cálculo das férias? Porque cada mês que o funcionário trabalha, ele já tem o direito adquirido de um dozeavos de 13º salário e um dozeavos de férias. Se ele já tem um direito adquirido, logo a empresa tem uma obrigação de pagamento. Nós não podemos então deixar para contabilizar o 13º só lá em novembro ou em dezembro pelo pagamento da primeira e da segunda parcela respectivamente. Porque essa despesa com 13º salário, ela acontece todos os meses que o funcionário trabalha, por ele adquirir um dozeavos de 13º. O mesmo acontece com as férias. Então, sobre a remuneração paga ao funcionário, sobre o 13º e sobre as férias, tem as incidências das contribuições sociais ou os encargos sociais, conforme eu havia dito no início da aula. Então, a nossa base de cálculo para a provisão dos encargos sociais será a soma da remuneração dentro do mês, mais a provisão do 13º salário, mais a provisão de férias acrescidas de 1/3, que neste caso aqui soma R$ 3.885,25. O primeiro encargo social que nós vamos calcular é o FGTS. Todos sabemos que a empresa tem que recolher FGTS na ordem de 8%. Então, a nossa provisão para o FGTS nesta videoaula é R$ 284,66. Um outro encargo social é a contribuição previdenciária patronal. Aqui é importante dizer que alguns professores e alguns autores não utilizam o termo CPP, mas sim INSS patronal. É a mesma coisa. As empresas que estão enquadradas no lucro real e no lucro presumido, como eu havia dito no início desta videoaula, têm alguns encargos sociais que as empresas do Simples Nacional não têm. A contribuição patronal previdenciária é um desses encargos sociais, na ordem de 20%. Aplicando 20% sobre a nossa base de cálculo, temos R$ 711,65. Temos que provisionar também o RAT, que é o risco de acidente de trabalho. Vale lembrar que o RAT está na ordem de 1%, 2% ou 3%, dependendo do risco que a empresa apresenta para o trabalhador. Nós vamos adotar aqui um risco médio, que é 2%. 2% sobre a nossa base de cálculo, temos R$ 71,16. Encargos sociais com terceiros. Alguns autores, alguns professores, ao invés de adotar o termo terceiros, adota outras entidades. É a mesma coisa, que na verdade é uma contribuição para subsidiar instituições de ensino, como SESI, SENAI e outras. Esse percentual de 5,8% não é um percentual fixo. Dependendo do KNAI da empresa ou da atividade operacional da empresa, esse percentual é variável. Então, 5,8% sobre a nossa base de cálculo dá R$ 225,34. Então percebam que quando nós fechamos a nossa folha de pagamento, nós totalizamos R$ 4.851,06. Aqui fica bem claro
que a despesa ou o custo que uma empresa tem com um funcionário não é somente aquela apresentada no demonstrativo de pagamento ou no holerite. Se fosse assim, seria somente R$ 2.979. Mas como tem as provisões para os encargos trabalhistas e as provisões para os encargos sociais, esse valor vai para R$ 4.851,06. Vale a pena lembrar mais uma vez que esse cálculo dessa tabela que nós estamos vendo aqui é aplicado somente nas empresas enquadradas no lucro real ou no lucro presumido. Como que nós faremos então a contabilização da nossa folha de pagamento? Nós vamos debitar as despesas e creditar uma provisão para pagamento, ou debitar as despesas e creditar uma conta do passivo que indicará uma obrigação de pagamento. Então vamos contabilizar a primeira rubrica que apareceu no demonstrativo de pagamento do funcionário, que é salários. Então nós debitamos uma conta de despesa chamada salários e creditamos uma conta do passivo circulante chamada salários a pagar. Prestem atenção que a conta salários também pode ser mencionada por outros autores ou outros professores como despesas com salários. Quando vocês se depararem com despesas com salários ou somente salários, como eu trago nesta videoaula, significa que a empresa teve uma despesa com o salário de um funcionário. Bom, o segundo lançamento contábil será uma despesa com adicional de periculosidade. Perceba que aqui também eu não utilizei o termo despesa, eu apenas coloquei adicional de periculosidade, que remete a uma despesa constante no holerite ou no demonstrativo de pagamento do funcionário. E creditei também salários a pagar. A próxima rubrica que nós vamos contabilizar são as horas extras. Debito uma conta de despesa chamada horas extras e credito salários a pagar. A próxima rubrica será o descanso semanal remunerado. Debito uma conta de despesa chamada DSR e credito uma conta do passivo circulante chamada salários a pagar. Perceba que todos os créditos foram na conta salários a pagar. Eu apenas discriminei as contas de despesas para ficar bem claro quais foram as despesas, mas a conta do passivo circulante eu credito uma só, salários a pagar. Feito isso, nós contabilizamos os proventos desse colaborador. Precisamos agora contabilizar os descontos que serão feitos no holerite desse colaborador. Então, se vai ser descontado INSS desse trabalhador, eu retenho do salário dele esse valor. Então, eu tenho que debitar salários a pagar para diminuir a minha obrigação de pagamento com esse funcionário. Porém, quando eu retenho o INSS do funcionário, a empresa assume uma obrigação de recolher esse INSS. Por isso, é necessário acreditar a conta INSS a recolher, que também é uma conta do passivo circulante. O próximo desconto será a retenção do imposto de renda desse colaborador. Igualmente, eu tenho que debitar a conta salários a pagar e creditar uma conta de obrigação de pagamento do passivo circulante, a conta imposto de renda retido na fonte a recolher. Assim, contabilizamos os descontos que serão feitos no demonstrativo de pagamento desse colaborador. Se nós estivéssemos fazendo os razonetes, percebam que os lançamentos contábeis estão todos representados nesses razonetes. Debitei contas de despesas como salários, adicional periculosidade, horas extras, DSR.
e creditei contas do passivo circulante, como salários a pagar, INSS a recolher, imposto de renda retido na fonte a recolher. Neste momento, não é importante nós ficarmos atentos a esses razonetes, porque não é o foco da nossa videoaula. O foco da nossa videoaula é apenas a contabilização. Embora os razonetes façam parte da escrituração contábil, mas nós não entraremos em detalhe nesta videoaula. Agora nós vamos contabilizar as provisões. Primeira provisão a ser contabilizada: despesa com 13º salário. Então debito 13º salário e credito 13º salário a pagar. Lembrando mais uma vez que se alguns autores ou alguns professores debitarem a conta despesas com 13º salário, não está errado. Mas para simplificar a nomenclatura das contas contábeis, eu elimino o termo despesas, entendendo que quando eu falo 13º salário, já dá a entender que há despesa com o 13º salário. O que vai diferenciar a conta de despesa com 13º e a conta de obrigação com o 13º a pagar é o termo da conta a crédito a pagar. Perceba que há uma grande diferença. Quando eu credito 13º a pagar, logicamente eu entendo que é uma conta de obrigação e esta vai no passivo circulante. A segunda contabilização será férias mais 1/3, despesa, e crédito na conta férias mais 1/3 a pagar. Vou contabilizar o FGTS, despesa, portanto debito a conta FGTS e credito a conta FGTS a pagar. Próxima conta a ser contabilizada: contribuição previdenciária patronal, uma despesa da empresa, e credito INSS a recolher. Próxima contabilização: RAT, uma conta de despesa, portanto débito, e crédito na conta INSS a recolher. A próxima contabilização é despesas com terceiros, portanto essa conta deve ser debitada e crédito na conta INSS a recolher. Percebam que tanto a conta contribuição previdenciária patronal como a conta RAT e ainda a conta terceiros tiveram um crédito na conta INSS a recolher, porque todos esses encargos sociais são recolhidos na guia GPS, que é a Guia da Previdência Social. Os razonetes das provisões ficariam assim: débito na conta 13º e crédito na conta 13º a pagar. Débito na conta férias mais 1/3 e crédito na conta férias mais 1/3 a pagar. Débito na conta FGTS e crédito na conta FGTS a pagar. Débito de R$ 331 na conta contribuição previdenciária patronal e crédito na conta INSS a recolher. Percebam que esse razonete INSS a recolher já traz um saldo de R$ 327,70, que é o valor que nós retivemos do salário do funcionário para futuro recolhimento desse valor. Não é o funcionário que é obrigado a recolher o INSS dele, é uma obrigação da empresa reter o INSS do funcionário e recolher posteriormente. Portanto, esse razonete INSS a recolher já vem com um saldo de R$ 327,70, que foi o valor que nós retivemos do salário do funcionário. Próximo razonete a ser contabilizado é o RAT, R$ 71,16, crédito na conta INSS a recolher. E, terminando, debitamos a conta terceiros, R$ 225,34,
e creditamos INSS a recolher. Percebam então que a conta INSS a recolher teve um saldo de R$ 955,20. Essa é a obrigação de recolhimento do INSS da empresa. Portanto, chegamos ao final desta videoaula e eu gostaria muito que a partir de agora vocês tivessem em mão papel, lápis e borracha para fazerem o exercício que eu trago como uma proposta para a fixação e absorção do conteúdo desta videoaula. Imagine então que a empresa tem um colaborador cujo salário base é R$ 2.600. Esse colaborador tem um adicional de periculosidade e esse colaborador também fez nesse mês 25 horas extras. Lembrando que, como horas extras são rendimentos variáveis, sobre elas incide o DSR, ao reflexo do DSR sobre as horas extras. E para calcular esse reflexo, gostaria que vocês levassem em consideração esse mês de novembro que nós estamos, cujo mês tem 4 domingos e 2 feriados nacionais. Portanto, 24 dias úteis e 6 DSRs. Gostaria muito que vocês comentassem se o resultado de vocês é o mesmo que eu deixarei na descrição desta videoaula. A participação de vocês é muito importante no meu canal, o comentário de todos vocês é sempre muito bem-vindo. Desde já, obrigado e muito obrigado por assistirem a esta videoaula. Até a próxima videoaula, se Deus quiser. Um forte abraço.